Fenômeno com a camisa do Botafogo e jogador da seleção argentina, Thiago Almada, está à venda. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os valores para contratá-lo e quais clubes brasileiros têm chance. Al Hilal interessado em Riquelme Felipe, jogador do Palmeiras, está mesmo na mira do time saudita. Vem da Argentina, bomba dessa sexta-feira. O Palmeiras já fez proposta oficial por Thiago Almada e é considerado favorito na contratação do meio atacante da seleção do seu país. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta todos os detalhes dessa história. Falo também sobre Von Berger, atacante argentino livre no mercado. O Grêmio tentando um goleiro do Palmeiras e causando irritação no Verdão. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o Al Hilal, um dos times mais ricos do mundo, tem interesse na contratação de Riquelme Felipe? Uma página que cobre o Palmeiras assegurou que o atacante de 18 anos de idade, que pertence ao Verdão, interessa ao clube saudita. O que eu fiz? Entrei em contato com o Diogo Silva, representante do jogador. O Diogo assegurou que essa informação é mentirosa. Não houve proposta, sondagem, nem qualquer contato. E mais, ele contou que o pai do jogador chegou a ver a notícia nas redes sociais e também quis buscar informações. Não existe absolutamente interesse nenhum. O único clube que recentemente entrou em contato para buscar informações foi o Copenhagen, da Dinamarca. Esse clube mandou uma carta de interesse, querendo entender as condições para um eventual negócio, ainda sem proposta oficial. Riquelme é tratado como uma das maiores promessas da base do Palmeiras, embora ainda com poucas oportunidades no time principal. Recentemente teve seu contrato prorrogado até 2029. Saideira sobre o Verdão: Abel Ferreira não pretende liberar o goleiro Everton, alvo do Bahia. Mas o Palmeiras quer ouvir o Everton em relação ao seu futuro para saber se o Verdão oferece ou não uma extensão do contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2027. Quais os valores necessários para a compra de Thiago Almada, meio atacante argentino que fez muito sucesso com a camisa do Botafogo, é titular absoluto da seleção argentina, mas foi colocado à venda nos últimos dias pelo Atlético de Madrid. Flamengo e Palmeiras monitoram com atenção a situação. Primeira informação é de que o Thiago Almada está sendo vendido pelo Atlético de Madrid por 20 milhões de euros ou 126 milhões de reais. Menos dinheiro, por exemplo, do que o Cruzeiro está gastando com o Gerson, mas com uma observação importante. O Atlético de Madrid quer esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Jogador bem mais jovem do que o Gerson e de enorme potencial. Uma coisa que pode pesar contra é seu salário. Ele ganha na casa dos 3 milhões de reais mensais com a camisa do Atlético de Madrid. Cifras não pagas nem por Palmeiras, nem por Flamengo. Não há nenhum jogador desses dois grandes clubes do futebol brasileiro recebendo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Chegaram a especular Thiago Almada no Grêmio. Posso descartar qualquer possibilidade de acordo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Tricolor Gaúcho e essa pessoa assegurou que as cifras não condizem com a realidade financeira do clube. Imaginar Thiago Almada sendo comprado pelo Cruzeiro, com o Matheus Pereira em vias de renovar seu contrato e Gerson sendo comprado, não me parece fazer bastante sentido. O que eu posso contar é que Thiago Almada no futebol brasileiro seria sinônimo de sucesso, até porque ele tem muita bola e já mostrou que é capaz de jogar em alto nível no Brasil. Você gostaria de Thiago Almada por aqui? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, tem live do Nicola. Tchau. Vem da Argentina a maior bomba da sexta-feira. O jornalista argentino Gastón Edu, que cobre a seleção do seu país, assegura que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid e um dos principais nomes à disposição no mercado. O Atlético de Madrid já anunciou que topa negociá-lo. A pedida de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras que preferiu não confirmar nem desmentir. Fiquei com a impressão de que o negócio é real. A Almada passou de forma brilhante pelo futebol brasileiro com a camisa do Botafogo, tendo sido decisivo nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. E se contratado pelo Palmeiras, se torna uma peça super importante por uma posição extremamente carente. Verdão busca desde o ano passado um camisa 10, por entender que Rafael Veiga perdeu demais em performance e que o Maurício nunca conseguiu jogar como se imaginava. Até por isso, o Palmeiras vinha conversando com o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, cujo contrato se encerra na metade do ano. A ideia do Verdão era assinar um pré-contrato. Quando surge a possibilidade de contratar Thiago Almada, o Verdão se apressa e abre conversas. Jogador que ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês
no futebol espanhol, havia ido muito bem no Lyon, mas não conseguiu performar com o Diego Simeone. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Almada quer sair do Atlético de Madrid porque entende que pode ser prejudicado na sequência da carreira e em especial na Copa do Mundo. Ele é titular absoluto da seleção argentina. Saideira sobre o Verdão, Luiz Pacheco, volante de 17 anos de idade, que pertence às categorias de base, deve ser bastante testado pelo Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. E se sair bem, é possível até que o Palmeiras desista da ideia de trazer um primeiro volante. O Marlon Freitas foi contratado recentemente, mas pode jogar como primeiro e também como segundo homem do meio-campo. O que você pensa sobre Thiago Almada no Palmeiras? Para mim, seria a melhor contratação do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu acho, inclusive, o Almada mais jogador do que o Arrascaeta, que eu considero craque. E você? Pensa diferente? Pensa igual? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar o like. Abraço, tchau. Hora de falar sobre o Grêmio, que pensa em contratar o goleiro Everton, do Palmeiras. Negociação que inclusive irritou dirigentes alviverdes. Tudo porque o Grêmio procurou representantes do Everton na OTB em vez de conversar primeiro com o Palmeiras. As conversas dá para dizer que avançaram e o Everton gostou da possibilidade de se tornar titular absoluto no tricolor gaúcho. No Palmeiras, ele sabe que vai ter de, na melhor das hipóteses, revezar a posição com o Carlos Miguel. O Abel estava cogitando ter o Carlos Miguel para os jogos do Campeonato Brasileiro e Paulista, contando com o Everton para os jogos de Copa. Palmeiras já havia recentemente recusado a possibilidade de negociar o Everton com o Bahia, mas se o Everton fizer questão de ser negociado com o Grêmio, a coisa pode acabar acontecendo. O atual contrato do Everton se encerra em dezembro desse ano, ele tem 38 anos de idade. Yvon Bargar, atacante argentino de 29 anos de idade, pode jogar no Internacional ou no Corinthians? César Luiz Melo, jornalista argentino, assegura que Corinthians e Internacional estão de olho. Fui checar essa história para vocês e posso contar que o Internacional cogitou, estudou, mas já descartou. Fabinho Soldado contou ao representante do Van Berger no Brasil, o Alexandre Faria, de que o nome não foi aprovado internamente. O Van Berger também foi oferecido ao Corinthians. Centroavante de boa capacidade física, 1,87 m de altura e muitos gols em sua passagem pelo São Lourenço, ele não renovou seu contrato e está livre. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, ainda não deu um feedback final do Corinthians sobre a situação do atleta. Von Berger, que também interessa ao Vitória e ao Mirassol, mas não descarta jogar em outro país que não no Brasil. O Savarino vem mesmo para o Palmeiras. Almir Soares. Almir, dá para dizer que o Palmeiras tirou um pouquinho o pé. Não sei se foram as notícias sobre o comportamento do Savarino, que às vezes é meio individualista, que às vezes pensa mais dele do que no coletivo, enfim, mas a percepção que eu tenho é de que o Palmeiras entrou na parada no domingo, mas não foi com tanta sede ao pote. Hoje, a percepção que eu tenho é de que o Savarino, chegando no Rio de Janeiro, e ele era esperado nessa terça-feira, ele vai fazer uma reunião nessa quarta para definir se ele fica no Botafogo ou se vai para o Fluminense, tá bom? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre Nino no Palmeiras? O Zenit não quer negociá-lo. Embora com o Zenit tudo possa acontecer, a posição hoje é de que não há intenção de negociar o zagueiro. O Nino tinha pedido para sair, até com uma justificativa super relevante. Ele tem um filho autista e o filho não tem conseguido uma assistência bacana nas escolas de São Petersburgo. Mas, num primeiro momento, isso até sensibilizou o Zenit, no segundo momento não funcionou. O Leonardo Prieto. Boa noite, Nicola. Sugira uma troca entre São Paulo e Palmeiras, Veiga e Maia. Ambos precisam de jogadores dessas funções. Quem se daria melhor? Ontem também já havia surgido essa ideia. Eu preferiria ser o São Paulo nessa troca. Eu acho que o Veiga é mais jogador que o Maia, embora o Maia seja mais jovem. Vale a lembrança de que o Pablo Maia é um segundo volante. Dá para jogar de primeiro também, né? Mas hoje o Palmeiras busca um primeiro defensor, um cara que jogue mais atrás. Enfim, vocês gostam? O que vocês pensam sobre essa possibilidade? E qual o Gerson pode pedir uma rescisão por conta da guerra na Rússia? E o Murilo do Palmeiras no Cruzeiro, alguma novidade? Vamos lá, Infoplay. Não pode. Os jogadores que podem pedir isso, como por exemplo o Maicon, eles têm o direito de pedir desde que eles já estivessem na Rússia ou na Ucrânia quando o conflito começou. Seria muita cara de pau de alguém que foi comprado em meio à guerra usar o argumento da guerra para sair de lá, tá?
Então não é o caso do Gerson. O Gerson não tem essa possibilidade. Sobre Murilo do Palmeiras no Cruzeiro, vou mandar mensagem? Vou mandar para... Se Murilo, zagueiro do Palmeiras, pode ser uma alternativa para 2026. Essa fonte do Cruzeiro com quem estou conversando aqui foi aquela que eu perguntei sobre Barbosa, zagueiro do Botafogo, e a resposta não faz parte dos planos. Preciso falar agora sobre um alvo de Palmeiras e Atlético Mineiro que deve parar na Juventus da Itália. Me refiro a Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade. Ele pertence ao West Ham e vive os últimos 6 meses do seu contrato. A Juventus há bastante tempo namora a possibilidade de contratar o Guido. E de acordo com a imprensa italiana, nas últimas horas, a Juve procurou os representantes do atleta para tentar um pré-contrato. A conversa avançou e agora a intenção é convencer o West Ham a liberar o Guido Rodrigues de forma antecipada para que ele se torne reforço ainda nessa janela de janeiro. Guido, que jogou apenas 6 partidas com a camisa do West Ham na atual temporada, não entra em campo desde 20 de dezembro. Dos últimos 4 jogos da equipe inglesa, nem sequer saiu do banco de reservas. E Joaquim, ex-zagueiro do Santos, interessa a 2 clubes brasileiros e a uma equipe francesa. Os interessados por aqui são Palmeiras e Cruzeiro, que já entraram em contato com o staff do jogador. O problema é que o Paris FC é hoje o grande favorito à contratação do defensor, que vive fase espetacular com a camisa do Tigres. Até por isso, a equipe mexicana nem aceita conversar por menos do que 9 milhões de dólares. O salário dele por lá é de 1 milhão de reais por mês, livre de impostos. Até por isso, apesar do interesse do Palmeiras e do Cruzeiro, é mais fácil imaginá-lo se transferindo para a França. Nas últimas horas, o Paris FC entrou em contato com representantes do atleta pedindo uma documentação oficial para que possa apresentar a proposta de compra. Só para lembrar que o Tigres havia o comprado do Santos por 11 milhões de dólares, 7 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 4 milhões de dólares pelo perdão de uma dívida relacionada a Soteldo. Joaquim havia ido muito bem no Cuiabá, foi ótimo no Santos e vai melhor ainda com a camisa do Tigres no México. Cruzeiro talvez nem precise de zagueiro se o Jonathan Jesus não for negociado. Já em relação ao Palmeiras, a busca alviverde por um defensor é antiga e houve frustração nas negociações com o Nino, com o Vitão e agora com o Joaquim, que está mais para jogar na França.